Então vamos lá. Então, na aula anterior a gente falou sobre temperatura, definiu a temperatura como uma medida do nível de agitação das partículas, lembrando que essa agitação está relacionada ao movimento de translação. Se a gente contar o movimento de rotação mais o movimento de vibração, mais a energia potencial do sistema, então a gente tem a energia interna total aí do sistema, ou só a energia interna. E aí a gente definiu também o calor como sendo a energia fluindo de um corpo para o outro. E aí nós terminamos vendo aqui uma unidade usual de calor é a caloria. E como calor é energia, então ela pode ser medida em joules também. De forma que uma caloria equivale a 4,184 joules. Beleza? Então foi isso daí que nós vimos no finalzinho da aula anterior. Agora a gente vai começar essa aula falando sobre calor específico. Seja bem-vinda, Jade. Boa noite. Então, vamos torcer, né? Já estou aquecido com a... Estava fazendo uns desenhos aqui antes de começar a aula. Vamos ver se eu já aqueci bastante. Então, para a gente entender um pouco o calor específico, a gente tem que ter em mente o seguinte. Experimentalmente, a gente percebe que materiais diferentes, tá? As primeiras letras sempre ficam um pouco mais feias. Materiais diferentes necessitam de quantidades de calor diferentes para variar sua temperatura. Necessitam. Às vezes, tá, pessoal? Se eu cometer um erro, uma gafe aí de português, vocês me corrijam, tá? Necessitam de quantidades de calor diferentes. Quantidades diferentes de calor, vamos escrever assim. Para conseguir variar a sua temperatura. Deixa eu diminuir um pouco aqui, só para enxergar a página como um todo, só para ficar um pouco melhor para mim. Então, precisa de quantidades diferentes de calor para variar suas temperaturas. Tá? Esse é o primeiro passo para a gente começar a entender o que é o calor específico. Então, disso daqui a gente pode concluir o seguinte: esses materiais, então materiais diferentes, eles aquecem em tempos diferentes. Por exemplo, quando a gente coloca água para ferver no fogo, se a gente colocar no mesmo fogo uma panela com água e, sei lá, um pedaço de ferro, um garfo, sei lá, o garfo de metal de ferro ele vai aquecer bem mais rápido do que a água dentro da panela ali. Então, materiais diferentes, a gente diz que eles têm capacidades diferentes de absorver a energia. E é justamente essa capacidade diferente que vai ser descrito por isso que a gente chama de calor específico. Então, materiais diferentes eles aquecem em tempos diferentes. Beleza? Como eu falei, então, um exemplo é a água e um pedaço de ferro no fogo. A gente sabe, né? O ferro ele vai aquecer bem mais rapidamente.
Perfeito? Porque eles têm capacidades diferentes de... Deixa eu mudar aqui, ó, colocar um pouco mais grosso. Eles têm uma capacidade diferente de absorver temperatura. Então eu pergunto, né? Quem que aquece mais rápido? A água ou o ferro? Da experiência do dia a dia aí. Quem responde para mim? Ferro? O ferro, né? O ferro ele aquece mais rapidamente do que a água. A água aí para ela ferver por inteiro leva alguns minutos. Já um pedaço de ferro não, ele aquece bem mais rapidamente. Bom, agora aqui a letra vai ficar um pouco mais grossa para ficar um pouco melhor. Então a gente pode falar o seguinte. Poxa, mas não de amarelo, né? Então, o ferro ele vai aquecer mais rapidamente. Mais rapidamente, só aí já dá pra gente entender, beleza? Só para bater o toque aqui, fazer esses dois R's mais bonitinhos. Tá? Alguém falou alguma coisa aqui? Não, beleza, Larissa. Você pode ir escrevendo aqui. Pessoal, agora, para a gente entender como funciona a coisa aqui, vamos fazer uma analogia lá com o que a gente viu de mecânica. Lembra que a gente aprendeu o conceito de inércia, né? O que é a massa de um corpo? A massa é a medida de sua inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é sua inércia. Ou seja, mais difícil é mover o corpo ou mais difícil é parar o movimento do corpo se ele já estiver fora do estado de repouso. Perfeito? Perceba então que aqui existe uma certa inércia relacionada à temperatura. A água ela demora mais para aquecer do que o ferro. O pedaço de ferro ele aquece mais rapidamente do que a água. Em outras palavras, a gente pode dizer que a água possui uma inércia térmica maior do que o ferro. Por isso que a água demora mais para aquecer. Outro exemplo aí. Não sei se vocês já foram para a praia, mas quem já foi para a praia aí? O que esquenta primeiro, a areia ou a água da praia? Ou a água do mar? O que esquenta primeiro, a areia ou a água? Areia? Você está perguntando ou está afirmando? Acho que é afirmando. Hã? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Afirmando. Eu lembrei que eu tinha baixado meu volume. Rodrigo, o que esquenta mais rápido, a areia ou a água? Creio que é areia. Areia, né? A gente, às vezes, se você for no mar logo cedinho, a água tá fria, enquanto a areia já tá quente. Ou seja, a areia esquenta mais rápido. Então, a água, ela possui uma resistência maior ao aquecimento. Só que também, quando ela aquece, ela demora mais para esfriar. De noite, depois que o sol já se pôs, você vai, sei lá, caminhar de noite pelas areias, você vai ver que a areia já está fria. Enquanto que se você mergulhar os pés lá no mar, você vai ver que a água do mar ainda está quente. Tá? Então, a capacidade da água de absorver é diferente da areia. A areia absorve bem mais rápido. Só que também ela emite bem mais rápido. Isso aqui vai ser uma propriedade geral dos corpos. Se os corpos absorvem calor rápido, eles também emitem, eles perdem calor mais rápido. Corpos que demoram mais para absorver também demoram mais para perder calor. Tá? Então, no exemplo aqui da praia, areia e a água, a areia esquenta bem mais rápido, mas ela também esfria bem mais rápido. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte: dizemos, sempre tomando por esse exemplo aí, aqui da água e do ferro, tá, que a gente usou. Então dizemos que a água possui
uma, vou colocar em outra cor aqui para ficar chamativo, uma capacidade térmica específica vamos voltar agora para a cor preta, maior que a do ferro. Beleza? Essa capacidade térmica, ela pode ser simplesmente chamada de calor específico, que é o tema desse começo da aula. Então, a capacidade térmica específica é o que a gente chama simplesmente de calor específico. Então, além disso, a gente pode dizer que o calor específico ele está relacionado a um tipo de inércia. Então, falar assim, ó, é como se fosse vamos colocar aqui entre aspas, né? A inércia, deixa eu melhorar esse ezinho. Então, é como se fosse a inércia térmica da substância. Ou do corpo aí, tá, pessoal? Então, falou em calor específico, tem em mente essa inércia térmica, ou seja, a tendência de resistir à variação de temperatura. Ficou claro isso, gente? Ficou. Ótimo. Beleza. Então, uma vez que a gente já sabe o que é inércia lá do comecinho, então agora está suave. Bom, pessoal, o calor específico a gente vai apresentar ele por Czinho, tá bom? Vou colocar um Czinho um pouco mais assim, estilizadinho, beleza? Então vamos supor, então seja uma certa quantidade de calor que fornecida a uma substância de massa m e calor específico C. Tá bom? Então, estou considerando uma certa quantidade de calor que eu estou chamando de Q, que está sendo fornecida a uma substância de massa m que possui um calor específico Q. Então, se essa substância variar de temperatura, variar sua temperatura, por um valor ΔT, então, lembrando, né, pessoal, o que é ΔT? É um valor final menos um valor inicial. T maiúsculo agora para nós é temperatura. Então, uma quantidade de calor foi fornecida a uma substância de massa m com calor específico C, que ocasiona uma variação de temperatura ΔT. Então, a gente pode relacionar todas essas grandezas dizendo o seguinte: o calor fornecido ao meu corpo de massa m multiplicado pelo seu calor específico
multiplicado pela sua variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor é igual ao produto da massa da substância multiplicada pelo seu calor específico, multiplicado pela sua variação de temperatura. Então a gente tem que Q é igual a mc delta T. Perfeito? Isso daqui é o que a gente chama de calor sensível. O calor sensível, ele é a energia relacionada com a variação de temperatura. Então, falou em calor sensível, você tem que pensar de cara que essa é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do nosso objeto, do nosso corpo. Ficou claro isso, gente? Sim, ficou. Então, só para esse valor de calor específico, ele é tabelado, tá? Isso daí costuma ser dado. Deixa eu ver, né, se a Larissa falou alguma coisa. Ótimo. Esqueço da Larissa, eu volto aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui nossa substância. Nós temos aqui o nosso calor específico, comumente medido em caloria por grama graus Celsius, tá? Então, por exemplo, deixa eu mudar a cor só para ficar mais bonito. Vou colocar de azul, não escrevo muito de azul. Então, por exemplo, a água ela tem um calor específico igual a 1, né? 1 caloria por grama por grau aí. O gelo, falou, professor, gelo não é água? É, né? Só que em outro estado. Ele tem um calor específico de 0,5. O alumínio, ele tem um calor específico de 0,21. Logicamente, né, pessoal? Isso aqui não é para vocês decorarem, tá? É só para ficar aí. Quem sabe aparece algum exercício, vocês têm uma consulta relativamente rápida aí. O vidro, ele tem um valor de 0,16. O aço tem um valor de 0,10. E o ouro, 0,03. Então lembra, pessoal, esse calor específico está relacionado à inércia. Então reparem que a água, de todos esses, ela tem o maior calor específico. Então aquilo, a inércia térmica dela é maior. Por isso que ela demora mais para aquecer e também demora mais para esfriar. Ou seja, a variação de temperatura dela requer mais tempo para acontecer. Lembra que eu falei da areia? Né? A areia da praia ela tem um calor específico de 0,20 ou de 0,2. Ou seja, bem menor aí que o da água. Então por isso que a areia esquenta bem mais rápido, mas ela também esfria bem mais rápido. Ok, gente? Ok. Posso mudar a lousa aqui? Esse método de escrever, ele demora um pouco mais, só que eu acho mais legal. Né? Dá para ir construindo melhor a ideia com vocês aí. Depois eu mando para vocês também, né? Então, sem erro. Maravilha. Vamos falar agora sobre dilatação térmica. Então, a gente acabou de ver uma expressão relacionada à variação de temperatura de um objeto. O que acontece quando uma substância, um objeto, eles variam sua temperatura? Bom, basicamente, se a temperatura de um objeto aumenta, ocorre o que a gente chama de dilatação térmica. Se a temperatura diminui, acontece uma contração térmica. Então, numa dilatação, o volume das substâncias tende a se expandir. É o que acontece no termômetro, né? Os termômetros de mercúrio. Quando o mercúrio ali, o vidro, entra em contato com
sei lá, o corpo humano que está mais quente, o mercúrio ele é aquecido e ele tende a se expandir. Então, por isso que ele começa a subir, porque ele tende a expandir e ocupar o espaço do vidro, tá bom? Se ele esfria, o mercúrio contrai e ele desce ali a marcação. Então, no geral, quando uma substância é aquecida, ela se expande. E quando ela é resfriada, ela contrai. No geral, porque a gente vai ver o caso da água daqui a pouco e para o caso da água muda. Mas, de novo, tá? Então, a dilatação térmica aqui, ela está diretamente relacionada a ΔT, a variação de temperatura. Oxe, acho que eu fiz um pontinho ali sem querer. E eu não gosto disso. Espera que bateu aqui o... Tem um pontinho aqui que eu não queria. Oxe, não consigo apagar ele. Mas sim, eu consigo. Ah, não consigo também. Ah, consegui. Ótimo. Então vamos lá. Como eu falei, né? No geral... Ó, começa a ficar um pouco melhor a letra, pessoal. No geral, aquecer uma substância gera uma expansão. Então, vamos resumir assim, ó. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Tá bom? Então esse V aqui é volume. Em termodinâmica, V é volume. Então, se uma substância for resfriada, seu volume contrai. Então, diminuindo a temperatura, a gente diminui o volume. No geral, tá, pessoal? No geral. Então, basicamente é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma barra. Pessoal, se vocês estiverem copiando e eu passar a lousa, vocês podem falar, professor, tem como voltar ali? Eu volto sem problema, tá? Então, digamos que eu tenho essa barra, que é uma barra de ferro, e ela tem um comprimento inicial que eu vou chamar de L0. E o que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa minha barra. Então, vamos escrever de vermelho. Então, a gente aquece. Então, ao aquecer a barra, digamos que ela vai sofrer uma dilatação e ela vai assumir agora um comprimento que eu vou chamar simplesmente de L. Então perceba, pessoal, existe aqui uma variação de comprimento da minha barra. Se eu pegar a distância daqui até aqui, eu tive uma variação de comprimento ΔL. Então minha barra media L, eu aqueci, e agora ela mede ΔL. Perfeito? Então, existe uma relação matemática sobre esse aquecimento relacionado ao seguinte. A gente tem um coeficiente alfa, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. E esse coeficiente ele é diretamente proporcional à variação do comprimento da minha barra, dividido pelo comprimento inicial da barra, multiplicado pelo meu ΔT. Perfeito? A gente pode escrever isso de outra maneira. L menos L0 é o que a gente chama de ΔL. Então, ΔL é igual a L0 vezes ΔT, vezes a variação da minha temperatura. Isso costuma aparecer dessa maneira.
a variação que eu ocasiono quando eu esquento uma barra é igual ao coeficiente alfa multiplicado pelo comprimento inicial da minha barra vezes a variação de temperatura, perfeito? Então essa daqui é a expressão que me fornece o quanto minha barra ou ela expandiu ou contraiu, tá bom? O que é esse alfa? Então esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Linear porque a gente está assumindo que a nossa barra ela aumenta de dimensão só no comprimento. Ou seja, como se fosse uma linha mesmo, tá? Como se uma linha se esticasse aí. Perfeito? Alguma dúvida aqui, gente? Nossa, ditação não, né? Dilatação. Dilatação. Essa dilatação, ela acontece nos dois casos, sim? Tipo, tanto de resfriamento quanto de aquecimento? Isso, só que no caso do resfriamento, a gente chama de dilatação, a gente chama de compressão. Lembra? Comprimir. Dilatar, expandir. O inverso é comprimir, tá bom? Ok. Só que aqui, pessoal, linear é só uma aproximação, tá? Existem outros tipos de dilatação. Por exemplo, o que a gente chama de dilatação superficial. Superficial. Então, digamos que eu tenha, sei lá, uma folha. Deixa eu desenhar mais bonito isso daqui. Uma chapa. Então, a minha chapa ela é uma superfície bidimensional. Então, ela tem uma área inicial S0. Uma superfície inicial S0. Esse S é de superfície. E aí, a gente vai aquecer a nossa chapa. Sua chapa está esquentando. E aí, ela vai ficar um tamanho maior. Pessoal, a dilatação, ela sempre aumenta o volume, ela sempre expande as coisas para fora, tá bom? Então aqui, ó, seria a minha área inicial, né, que eu tinha essa área aqui, ó. Então esse daqui é meu S0, só que agora eu tenho aqui um S final. Então deu para entender, né, pessoal? Tinha um tamanho minha chapa, ela expandiu, né, ela dilatou em todas as direções possíveis, então ela foi para um tamanho S. Nesse caso, a nossa expressão fica o seguinte: a variação da sua área, seu ΔS, é igual a beta vezes S0 vezes ΔT. O que é esse beta? Esse beta é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Porque agora o que está expandindo é uma superfície. E a gente percebe, a gente nota que o beta ele é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, a partir do coeficiente de dilatação linear, você encontra o coeficiente de dilatação superficial. E por fim, e esse é o caso, na verdade, o caso real, né? É a dilatação volumétrica. Quando o objeto ele dilata em todas as direções aí. Que todo objeto no nosso dia a dia possui um volume. Então, aqui vamos ver se consigo desenhar um cubinho. Mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Então, esse cubinho tem um volume V0. E aí, se a gente aquecer o nosso cubinho, ele vai ficar um cubo maior.
Olha aí. Vai ficar um V, né? O V final. Então, nesse caso, a gente tem que a variação do volume é igual a um coeficiente gama multiplicado pelo volume inicial vezes a variação de temperatura. O que é esse gama? Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E como é de se esperar, o gama vai ser igual a 3 vezes o nosso alfa, o nosso coeficiente de dilatação linear. Tá bom? Então, uma coisa importante, tá, pessoal, que eu falei para vocês é que a dilatação ela sempre expande. Então, só fazer um asterisco aqui. Digamos que eu tenha uma superfície, uma chapa com um furinho, com um orifício. Então, o que acontece se eu aquecer essa chapa? Então, aqui eu vou fazer um foguinho, para ficar um pouco diferente. Minha chapa, como um todo, ela tem que se expandir. Isso quer dizer, pessoal, que até o orifício ali ele também se expande. Então, fica uma coisa assim. Beleza? Então, a superfície como um todo se expande. Inclusive, o orifício ali dentro ele tende a aumentar de tamanho. Ficou claro isso, meus amores? Ficou. Sabe aqueles potes de palmito quase impossíveis de você abrir? Qual que é um jeito simples de você abrir ele? Se você esquentar a tampa. Você pode esquentar a tampa mergulhando a tampa, sei lá, numa água quente, uma água fervendo. O que acontece se você deixar a tampa um pouco mergulhada ali, ela vai aquecer, não vai? E o que acontece quando as coisas aquecem? Elas dilatam. Então a tampa vai dilatar e aí fica fácil abrir. Olha, eu não sabia. Faça o teste a próxima vez. Cuidado para não queimar, tá? Uma vez eu quis ser mais rápido, eu coloquei a tampa no fogo. E fiquei girando. Só que aí para abrir eu usei um pano, né? Senão ia queimar minha mão. Mas eu esquentei lá no fogo, fiquei girando lá a tampa no fogo, coloquei um pano e abri. Too easy. Ah, Então, como eu falei, pessoal, no geral, a dilatação térmica ela acontece, né, quando os corpos aquecem. Só como eu falei, a água se comporta de uma maneira diferente. Então, ainda em termos de dilatação, vamos pincelar aqui sobre o comportamento anômalo da água. Né? O que é anômalo? Anômalo é que foge do normal. Então, basicamente, pessoal, o que acontece é o seguinte. De 0 graus, que é o ponto de gelo ali da água, de 0 graus a 4 graus, então é aquilo. Quando a água está sendo levada de 0 graus a 4 graus, ela está aquecendo. Então é esperado que ela se expanda. Só que nesse intervalo de temperatura acontece o oposto, a água contrai. Então de 0 graus a 4 graus, a água sofre contração. Contração ao invés de dilatação. E o oposto acontece, né? Se a gente leva a água de 4 até 0, ela também sofre uma dilatação, ou uma expansão, ao invés de uma contração. Então, nesse intervalo de 0 graus a 4 graus, a água se comporta de uma maneira diferente. E por que isso daí que acontece, né? Isso é devido à estrutura molecular da água.
ou seja, a forma como a água, né, assume suas moléculas aí quando ela está indo dessa fase sólida, né, dessa fase de gelo, para a fase líquida. Então o que acontece é o seguinte, pessoal. Deixa eu usar aqui caneta azul. Então, quando a gente fala da água no estado sólido, água-gelo, a estrutura da água é uma estrutura cristalina. Lembra que a gente viu lá no final de ótica as estruturas em cristais? Que eu falei que a gente usa raio-x para estudar a posição dos átomos? A água ela tem uma estrutura cristalina. Ela forma cristais de gelo aí. Então, essas bolinhas representam aí os átomos. E aqui os risquinhos representam as ligações. Beleza? E aí vai. Isso aqui é uma rede, tá? Continua. E aí vai prosseguindo. Tá bom? Então isso daqui acontece em 0 graus. Vamos tirar aqui do azul para não confundir. Agora, quando a gente aquece, essas ligações, essas estruturas de cristais, elas meio que se quebram. Então acontece o seguinte, as moléculas, os átomos, eles ficam agora mais próximos uns dos outros. Então, essa daqui é a forma das moléculas de água aí, quando elas estão e aí em 0, ou melhor, em 4 graus. Então, na fase líquida, as moléculas de água estão mais próximas, enquanto que na fase sólida é formada essas estruturas de cristais. As moléculas aí estão mais afastadas. Os átomos estão mais afastados. Oxe, que na verdade 0 graus Celsius. E aqui, oxe, 4 graus Celsius. Tá bom? Pessoal, lembra que existe uma coisa chamada de densidade. O que é densidade? Densidade é massa distribuída por volume. Aqui a massa da água não está alterando, tá? A quantidade de matéria, de moléculas que eu tenho é a mesma. O que está alterando é o volume. Repare que em 0 graus o volume é maior, as moléculas ocupam um volume maior. Enquanto que em 4 graus as moléculas ocupam um volume menor, elas estão mais próximas. Então, como a massa está se mantendo, em 0 graus, como o volume é maior, a densidade é menor. Então aqui a gente pode falar que tem uma baixa densidade. Enquanto que aqui, como o volume ele ficou mais disperso, ou melhor, como o volume diminuiu, a densidade aumenta. Então aqui nós temos uma maior densidade, um aumento de densidade. Tá? Então a água sólida ela é menos densa que a água líquida. Por quê? Porque no estado sólido, as ligações moleculares e as ligações atômicas elas formam uma estrutura cristalina. Enquanto que na fase líquida, se perde essa estrutura de cristal. Então, na fase sólida, a água está mais espaçada, enquanto que na fase líquida, as moléculas estão mais próximas uma das outras. Perfeito? Pessoal, lembra lá de empuxo, né? O que acontece quando uma substância é menos densa que outra substância? A substância que é menos densa, ela fica em cima, enquanto a substância mais densa, ela fica embaixo. De fato, né, a gente viu que o gelo ele flutua sobre a água. Aqui a gente está só analisando de uma outra maneira. Ficou claro isso, gente? Ficou. Ótimo. Então, graficamente, é como se fosse isso daqui. Ó. Se eu tivesse um gráfico de volume em função de temperatura, para o caso da água, opa, não é isso daqui. A gente ia perceber que o nosso gráfico ia se comportar desse jeito.
ele ia ter uma queda e aí ele ia começar a aumentar. Aqui começa em 0 graus e aqui é em 4 graus, tá bom? Eu troquei o grau de lugar aqui, eu tenho essa mania de colocar o grau antes. Não sei porquê. Isso daqui explica, pessoal, por que em lagos congelados a vida ali continua existindo. Não é por quê? Mesmo que um lago esteja congelado, os peixes ali e os vegetais ali embaixo, eles continuam vivos. Por quê? Porque a água embaixo não está congelada. A água embaixo ela sempre se mantém a uma temperatura de 4 graus, enquanto que a superfície está com uma temperatura de 0 graus, tá bom? Então, por mais que a superfície de um lago esteja congelada, né, a parte de baixo, que é mais densa, está na fase líquida. Beleza, gente? Mas isso acontece porque a temperatura atinge de forma superficial o lago? Como que é? Esse, tipo, o fato do lago se congelar apenas na superfície. Tipo, a temperatura pega mais na superfície, por isso que congela? Você tem uma diferença de temperatura de acordo com a superfície ali, né, na parte de fora. Né? E aí entra também a capacidade, o calor específico da água, certo? Então, você não consegue, para você, por exemplo, congelar o lago por inteiro, você ia ter que ter um inverno rigoroso por muitos e muitos meses, para dar tempo de transmitir para toda, ou melhor, para toda a água ela perder calor para o ambiente, né? Só que como é a água, ela consegue resistir bem a isso. Então, enquanto a superfície se mantém congelada, as trocas de calor ali conseguem manter a parte mais ao fundo na fase líquida, com uma temperatura de 4 graus. Agora, se fosse um inverno muito rigoroso e, sei lá, tipo Game of Thrones, não sei se vocês assistem, aí poderia congelar tudo, né? Ainda bem que isso não acontece, né? Ah, entendi. Bom, então a gente viu sobre aquecer substâncias. Ou uma substância perder calor, né? Uma substância ela pode receber calor ou ela pode perder calor, como eu falei. A areia esquenta primeiro, depois ela esfria, ou seja, primeiro ela recebe calor, depois ela perde calor. Então vamos analisar agora como ocorre a transferência de calor para as substâncias. Então nosso novo tópico aqui é o que a gente vai chamar de transferência de calor. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam também, tá? É que tem bastante coisa legal, eu não queria pular nada, entendeu? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos falar sobre condução. Pessoal, depois que acabar a parte termodinâmica, eu pretendo fazer uma revisão geral com vocês, só com exercícios, tá? Mas eu quero muito terminar a termodinâmica. Nem que a gente precise marcar depois em outros horários aí. Tá? Então vamos começar pela condução. O que é condução? A condução é uma transferência de calor que necessita de um meio material para acontecer. Então a gente pode escrever assim: a condução é a transferência de calor. Transferência de calor. Pessoal, se eu escrever alguma coisa errada e não perceber, é porque é aquilo. Eu estou falando e estou escrevendo outra coisa e estou pensando outra coisa até. Esse é a única coisa ruim de escrever assim falando junto. Mas vamos lá. É a transferência de calor de átomo para átomo, tá bom? Então, a gente precisa de um meio material para que ocorra a condução. Basicamente, essa transferência se dá devido aos elétrons. Os elétrons livres do material, eles conseguem, né, devido à energia fornecida, eles conseguem transferir energia, calor para os elétrons vizinhos e assim por diante.
Por isso que metais são bons condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Porque aquilo, se eu coloco um pedaço de ferro no fogo e fico segurando de um lado, em pouco tempo eu vou queimar minha mão, mesmo que a ponta do ferro esteja de um lado e minha mão esteja do outro. Né? Por que isso acontece? Porque, por ser metal, eu tenho muito elétron livre ali. Isso aqui é fogo. Tem o famoso mar de elétrons. Exato. Então aqui ó, tem uma barra de ferro. Então uma barra de ferro. Então o calor ele vai fluindo através da minha barra devido ao movimento dos elétrons. Então, como eu tenho muitos elétrons livres, a transferência de energia é facilitada. Por isso que se eu segurar a barra nessa posição, em pouco tempo eu vou queimar minha mão. Diferente da madeira, por exemplo, né? Eu posso segurar a madeira aqui por um tempo maior sem queimar minhas mãos. Por quê? Porque os elétrons da madeira estão mais presos. Eles não são livres iguais no metal. Então demora mais para transferir a energia, não passa com tanta facilidade ali. Tá? Então a gente fala que o ferro, por exemplo, é um bom condutor de calor, um bom condutor de energia. E energia pode ser energia eletrostática também, né? Por isso que os metais são usados aí em circuitos elétricos. Então, vamos tomar alguns exemplos aqui. Ó. Prata, né, um garfo aí de rico. Cobre. Alumínio. Como eu falei, o ferro. Etc. Todas essas paradas aqui são o quê? Metais, né? Então, no geral, a gente fala que esses aqui eles são condutores. Por outro lado, a gente pode ter aqui a lã, a madeira, como eu falei. A gente papel e etc. Isso daqui forma o que a gente chama de bons isolantes, ou seja, a energia não é transferida de uma maneira tão boa. Por isso que a gente, né, usa blusas de lã e não blusas de cobre. Né? Se você vestir uma blusa de cobre, você vai morrer num dia frio, certo? Na verdade, pessoal, usar uma blusa não quer dizer que a blusa está esquentando a gente. O que a blusa faz é dificultar a transferência de calor. Lembra, o calor sempre flui de um corpo quente para um corpo frio. Então, se o ambiente está numa temperatura mais baixa, a tendência é você perder calor para o ambiente. Se você estiver com uma blusa de lã, né, por exemplo, então como a lã ela é um bom isolante, ela dificulta essa transmissão de energia para o meio. Então o calor fica melhor retido no seu corpo aí e por isso você se sente aquecido. Beleza, gente? Faz sentido. Faz sentido, né? Exercício. Então, ó, isso é o seguinte, mesmo estando a mesma temperatura, sentimos ao tocar, né? Que uma bandeja bandeja. É bandeja ou bandeja? Bandeja. Uma bandeja de alumínio Bandeja. é mais fria que
que uma tábua de madeira. Não sei se vocês já perceberam isso, mas se vocês deixarem uma bandeja de alumínio em cima da pia e uma tábua de madeira, as duas, com o tempo, vão atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Elas vão estar na mesma temperatura que o ambiente devido às trocas de calor. Lembra? Quando que existe troca de calor? Quando eu tenho um corpo quente e um corpo frio. Se não existe diferença de temperatura, eu não vou ter calor fluindo de um corpo para o outro. Então, se eu deixo uma bandeja de alumínio e uma tábua de madeira na mesa, na pia, depois de um tempo elas vão estar na temperatura ambiente, tá bom? Só que o seguinte, se você toca na bandeja de alumínio, talvez vocês já tenham percebido isso, você vai sentir ela relativamente mais fria do que se você tocar na tábua de madeira. Vocês já perceberam isso alguma vez? Sim. Por exemplo, ó, aqui eu tenho minha mesa que eu estou escrevendo, que é de alumínio, e aqui do lado tem uma mesa de madeira. As duas estão ó, na temperatura ambiente, mas eu sinto a minha mesa de alumínio mais fria que a mesa de madeira. Tá? Então a pergunta é, por que isso acontece, sendo que a temperatura é a mesma? E continuando, onde um cubo de gelo, isso aqui é questão de Enem, se não me engano, onde um cubo de gelo derreteria mais rapidamente. Mais rapidamente. No alumínio ou na madeira? Pessoal, a letra tá boa? Sim. Tá dando para ler, né? Acho que isso é importante. Então vamos lá. Esse é o exercício que eu quero que vocês pensem, tá? E eu queria muito que vocês me respondessem, não precisa ser agora, mas eu queria muito que vocês me respondessem depois aí em inbox. Vocês podem discutir entre vocês aí, tá? Pra me fornecer a resposta dessa questão maravilhosa. Só para completar aqui o processo de condução, então acontece. O calor está fluindo de um ponto para outro da minha barra, né? Ou do meu corpo, da minha substância. Então, o fluxo de calor ele vai ser dado por essa letrinha grega que a gente chama de φ. E por ser um fluxo, ele mede o quanto de calor está sendo transmitido num certo intervalo de tempo. Então, ó, pessoal, ΔT. T minúsculo é tempo, T maiúsculo é temperatura. Beleza? Então, a unidade de medida do fluxo de calor, mais comumente aí, é caloria por segundo ou, né, também joules por segundo. Tá bom? Uma outra maneira que a gente pode calcular esse fluxo de calor é em termos de uma constante que depende do material, multiplicado pela área da secção transversal do material, vezes a variação de temperatura sobre o comprimento total do meu material. Tá? Então essa daqui é uma outra maneira da gente obter o fluxo do calor. Tá? Então A é a área e esse L é o comprimento. E esse K é a constante de condutibilidade, que depende do material. Uma constante. Beleza, gente?
Alguma dúvida aqui no que é o processo de condução? Por enquanto, não. Tá. Uma coisa importante aqui, e eu vou puxar uma seta, é que na condução não há transporte de matéria, tá, pessoal? Só um adendo. Nós temos os elétrons livres ali, certo? Mas os átomos, você não está jogando um átomo daqui e jogando ele para o outro lado, beleza? A energia vai passando de átomo para átomo. Não tem transporte de matéria. Agora, um segundo tipo. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Tá. Não o que, se não tem dúvida, né? Então, o segundo tipo é a convecção. Então, a convecção ela é predominante nos sólidos, ou melhor, nos gases e nos líquidos, ou nos líquidos e nos gases. Tá bom? O que acontece? Nesse caso, o calor é transmitido devido ao movimento das partículas. Então, nesse caso, sim, ocorre. O que eu falei lá? O que eu escrevi? Ocorre transporte de matéria. Então, na convecção, sim, eu tenho matéria se movendo ali. Tá? Um exemplo básico e clássico, né? Na verdade. Essas linhas retas são mais difíceis de fazer. Tem uma régua ali, uma opção de régua, mas... Então, digamos que eu tenho aqui um recipiente com água. E eu coloco ele no fogo. Ou seja, eu vou aquecer ele. Então, o que acontece, pessoal? As partículas que estão mais próximas do fogo, elas vão receber calor antes. Lembra? Quando algo aquece, ele tende a se expandir. Então, a expansão diminui a densidade, né? Quando você expande, o volume aumenta, volume aumentando, densidade diminui. Então, o objeto tende a subir. Então, acontece, as partículas mais próximas do fogo, elas vão se aquecer mais rapidamente. Então, elas vão ser jogadas para cima. Perfeito? Só que o que acontece? Né? Como eu tenho partículas aqui em cima e eu tenho partículas chegando, as partículas que estão aqui em cima, elas tendem a descer. Por quê? Como elas são mais frias que essas, a densidade delas é maior. Então, como a densidade dessas diminui, essas aqui ficam mais densas tendem a cair. Só que o que acontece? Quando essas partículas sobem, elas esfriam, porque elas chegam numa região de temperatura menor. Já essas partículas que estão descendo, elas vão cair numa região de temperatura maior. Então, as que desceram vão ser aquecidas e vão voltar a subir. As que subiram vão ser resfriadas e vão voltar a descer. Então, isso aqui ele cria um processo cíclico que gera correntes de matéria no movimento cíclico. E esse movimento cíclico é o que a gente chama de correntes de convecção. Beleza? Pessoal, ficou claro isso? Não sei se eu entendi muito bem. Vamos lá. Imagina que eu tenho as partículas aqui embaixo, beleza? E eu tenho as partículas aqui em cima. As partículas aqui embaixo, elas estão mais próximas da minha fonte de calor.
Ou seja, elas estão aquecendo mais rapidamente que as partículas aqui de cima. Até aí, ok? Ok. Então o que acontece? Quando aquece, no aquecimento, lembra, no aquecimento a tendência dos objetos é se expandirem. Então acontece, o líquido aqui embaixo, mais próximo do fogo, ele está tendendo a se expandir. Se ele se expande, lembra, densidade é massa por volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a densidade do líquido ali embaixo está diminuindo, então ele tende a ir para cima, porque ele aqueceu. Já o líquido que está ali em cima, como ele está numa temperatura mais baixa, ele está mais contraído, ou seja, o volume dele é menor. Volume menor implica numa densidade maior. Então, o líquido ali em cima que está mais frio, ele tem uma densidade menor que o líquido ali embaixo que está mais quente. Então, enquanto o líquido mais quente sobe, o líquido mais frio desce. Até aí, ok? Ok. Só que o que acontece? Quando o líquido quente sobe, ele vai para uma região onde a temperatura é menor. Ou seja, ele é mais quente, ele perde calor. Ou seja, o líquido que subiu, quando ele chega em cima, ele vai esfriar. Já o líquido que estava aqui em cima e desceu, ele vai descer para uma região de temperatura maior. Ou seja, ele vai esquentar. Então o que acontece? O líquido que estava embaixo subiu, o líquido que estava em cima desceu. O líquido que subiu esfriou, então ele tende a descer de novo. E o líquido que estava aqui embaixo esquentou, ele tende a subir. E aí o processo começa a se repetir. Então você tem um movimento cíclico de matéria ali. Ficou claro? Agora ficou. Beleza. Então esse movimento cíclico é o que a gente chama de correntes de convecção. Aqui eu usei o exemplo da água, tá? Mas correntes de convecção acontece em qualquer fluido que tem diferença de temperatura. Rodrigo, você quer falar alguma coisa dessa parte aí? Alguma coisa para inserir? Isso. Esse processo ocorre no Sol, né? Das Isso. Vou manchas fechar a janela, vai solares. falando aí. Ok. Que nas manchas solares do Sol ocorrem correntes de convecção, que o gás mais frio ele desce, né? Aí a gente consegue ver essas manchas por causa disso. Exato. Vocês já viram as manchas solares que o Rodrigo está falando aí? Eu não sei dizer. Eu vou mandar uma foto para vocês no grupo. Essas manchas solares são regiões escuras na superfície do Sol. Tá? O que acontece? O Sol ele tem uma atividade magnética bem diferente do que acontece no nosso planeta Terra. Então existem regiões onde o campo magnético é mais intenso do que outras regiões. Nessas regiões onde o campo magnético é intenso, ele meio que aprisiona a matéria. Ou seja, ele impede essas correntes de convecção de fluir livremente. Ou seja, a parte que estava mais quente ela não consegue subir. Né? Então a região mais fria que está ali em cima, ela também não desce. Né? Então você vê uma região escura, uma mancha escura no Sol. E o legal é que essa mancha ela é escura simplesmente porque a temperatura ela é menor do que a temperatura na vizinhança aí, tá? Então por isso que a gente vê a parte mais escura. Eu vou mandar para vocês a foto aqui no grupo. Vocês vão ver, é uma mancha escura. Por isso o nome, mancha escura. Tá. A Larissa falou do ar-condicionado. Isso, Quando liga o né? ar-condicionado. O ar-condicionado, né? Por que a gente instala o ar-condicionado em cima no teto? Porque o ar é frio que sai dele. O ar frio desce. Né? Por que a gente instala os aquecedores embaixo e não coloca um aquecedor em cima? Porque o aquecedor ele esquenta, o ar é quente. O ar quente sobe. Então se você coloca um aquecedor lá em cima, não adianta muita coisa. Se você coloca o aquecedor embaixo, o ar sobe e esquenta por inteiro. Por isso que os aquecedores ficam embaixo e o ar-condicionado fica em cima. Beleza? Essa eu não sabia. Olha aí. Tem que aprender alguma coisa nessas aulas, né? É o foco aqui é o aprendizado, né? Beleza. Um outro tipo de transmitir a energia térmica é o que a gente chama de radiação.
E o que é a radiação? A radiação é aquela que é transmitida através das ondas eletromagnéticas. Transmitida pelas ondas eletromagnéticas. Bom, nós já estudamos ondas eletromagnéticas, né? Aquilo que a gente chama de luz é uma onda eletromagnética. Então, essa transmissão de ondas eletromagnéticas é o que a gente chama de radiação, perfeito? Então, isso daqui é o que a gente chama de radiação. E uma coisa importante quando a gente fala de radiação é o seguinte, toda substância a uma temperatura acima do zero absoluto. Lembrando, né, o que é o zero absoluto? A temperatura absoluta é o que a gente define como 0K. Né, o zero absoluto é aquela temperatura onde a matéria está totalmente parada, ou seja, não tem temperatura alguma. Só que isso a gente não consegue, acho que eu já falei isso para vocês, né, não tem como a gente alcançar o zero absoluto, a não ser que a gente fizesse fazendo isso, né, processos infinitos. Não tem como atingir a temperatura do zero absoluto. Tem como passar, né? Tem como ir para menos 1 Kelvin, né, por exemplo, mas chegar no 0 Kelvin é impossível. Então, toda substância a uma temperatura acima do zero absoluto emite energia radiante. Em outras palavras, emite radiação. Logicamente, vocês estão bem acima do zero absoluto, né? Vocês estão 273 graus acima do zero absoluto. Então, vocês estão emitindo radiação. Basicamente, os nossos corpos emitem na faixa do infravermelho. Então, estamos continuamente aqui, minha garrafa de água está emitindo radiação, o computador, tudo à nossa volta está emitindo radiação. Então, essa radiação ela pode ser descrita como uma frequência que está relacionada ao seu comprimento de onda, e essa frequência tem um valor máximo, ela tem um pico máximo. Esse pico máximo está relacionado à frequência dominante que está sendo emitida ali. Por exemplo, o nosso Sol. A frequência de pico do nosso Sol cai na cor do verde. Isso quer dizer que a intensidade máxima de radiação do Sol que o Sol emite está na cor do verde, tá bom? Se a gente visse somente o Sol no seu pico de frequência máxima, o Sol seria verde, o que não é o caso, tá? Então, a frequência de pico. Mas daqui a pouco a gente vai entender o que é essa frequência de pico melhor, tá? Vamos chamar essa frequência de pico F, um F barra, só para mostrar que é o pico. A frequência de pico da energia depende de T. Basicamente, pessoal, é o seguinte. Temperaturas maiores vão ter frequências maiores. É isso que essa relação está dizendo. Isso aqui é o símbolo de proporcional, tá, pessoal? Não é aquele alfa do coeficiente. Isso daqui é proporcional. Tá? Então, a frequência de pico é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a frequência. É essa a relação. Ficou claro isso? Sim. Ótimo. Meio perdido aqui, mas... 1, 2, 3. Vamos seguir, hein, pessoal? Vamos seguir, que hoje tá da hora. Pelo menos pra mim, né? Posso mudar de página? Ou melhor, de lousa? Ótimo.
Então, como que a gente relaciona, né, a frequência? Então, de novo, o que está acontecendo aqui? Todo corpo a uma temperatura acima do zero absoluto emite radiação. Então, quanto mais intenso for essa radiação, mais brilhante é o corpo, digamos, tá? Pessoal, é importante a transferência de energia por radiação? O que você... Ah, que ótimo, tá Topperson. O que vocês acham? Que a radiação, o transporte de energia por radiação é importante para a gente? Sim ou não? Ou não sei? Então, é uma dúvida que eu tenho. Porque dizem que faz mal em excesso. Então, Mas aqui, é importante. isso que é bom. Agora a gente tem Dizem que é que... importante. Vamos, né? Nossa, aqui vai ser difícil escrever aqui de lado. Pessoal, eu vou escrever aqui, tá? Intensidade. Porque vai ser difícil escrever de lado isso aqui. Intensidade da radiação. Aqui, não entenda, no ditado popular, no dito popular, falar radiação, as pessoas, nossa, vou morrer. Mas não, gente, radiação é o que está saindo da minha lâmpada aqui. Se não fosse radiação, eu enxergaria. Né? A luz é uma forma de radiação. Radiações de alta frequência são perigosas. Mas se não fosse radiação, a gente já está morto de fato, tá? Por quê? O Sol, lembra que eu falei na primeira aula de todas, que eu falei que o Sol, eu adoro quando eu volto numa aula que eu já dei. O Sol, ele é a nossa principal fonte de energia. Energia eólica depende do Sol. Energia dos ventos, energia eólica é dos ventos, né? Energia das hidrelétricas, os combustíveis fósseis que a gente usa, tudo isso depende do Sol. E como que a energia do Sol chega até aqui? Primeiro, a gente viu três tipos de conduzir energia. A primeira é a condução. Ela é a transferência de calor de átomo para átomo. Só que entre nós e o Sol, entre o Sol e a Terra, não existe muitos átomos. Existe o que a gente chama de vácuo, ou praticamente o vácuo. Existem alguns átomos ali, mas não suficientes para transferir essa energia. Lembra da aula anterior, do caso do astronauta na estação espacial? Por que ele não é torrado ali? Porque a quantidade de partículas é baixa. Então não tem uma transferência de calor por condução. Também não é por convecção, porque se não tem partícula para ter condução, também não tem por convecção. Então como que a energia do Sol chega até nós? Devido à radiação. Se não houvesse radiação, a gente ia viver no mundo gélido, no mundo gelado, a gente ia morrer, certo? Então, é importante sim. Se não fosse a radiação, a gente não estaria aqui. Beleza? Beleza. Então, como eu falei, né? Quando a gente analisa um gráfico de intensidade de radiação, peraí que vai abrir, de intensidade de radiação em função da frequência, a gente percebe que determinada frequência ela vai ter um pico máximo de emissão. E isso vai estar relacionado à temperatura. Então, quando a gente analisa, por exemplo, frequência que cai para o vermelho, a gente vê isso daqui, por exemplo. Então, um pico vermelho, o pico de frequência que eu falei na lousa anterior é isso daqui, tá? Então, essa frequência máxima que a gente chama de pico de frequência, é o pico da nossa intensidade. Então, por exemplo, para a cor vermelha, existe aí um pico na faixa de 1600 Kelvin. Tá bom? Agora, se a gente for para a frequência do verde, a gente vai ver que o verde ele é deslocado para uma frequência maior. Então reparem, ó, o pico do verde ele é uma frequência maior do que a do vermelho, ó, porque a frequência cresce para a direita. Então a cor verde tem uma frequência maior que a vermelha. De novo, lembra de ótica. Então no verde nós temos aí um pico, podendo chegar na faixa de uns 2.400 Kelvin. Tá? Se for no azul, o azul ele tem uma frequência ainda maior que o verde. Então, para o azul a gente vai ter um pico meio que para cá. Da mesma maneira, como a frequência aumenta, a temperatura também está aumentando.
Então aqui a gente teria, por exemplo, 3.200 Kelvin. Tá, exemplos, tá, pessoal? Depende do que a gente está analisando aí. Então o que vocês têm que entender desse gráfico? Frequências maiores, eu vou ter picos cada vez maiores, porque a intensidade da radiação vai ser maior, tá bom? Ficou claro isso, gente? Sim. Então olha só, se a gente considerar uma temperatura de aproximadamente 5.000 Kelvin, então repare, ó, 1.600 é vermelho, 2.400 é verde, né, 3.200 é azul. Se a gente considera, por exemplo, uma temperatura de 5.000 Kelvin, então as diferentes frequências, sensíveis aos nossos olhos são percebidas. Então, voltando para a ótica, né? Para 5.000 Kelvin, eu tenho as diferentes frequências que nosso olho enxerga sendo percebida. Ou seja, eu vou perceber o vermelho, vou perceber o verde, vou perceber o azul, vou perceber o violeta. Pessoal, qual que é a soma de todas essas cores aí do espectro? É o branco? Você tá me perguntando? Porque eu te perguntei. É o branco. É o branco, é a Larissa, né? Larissa Logo, respondeu. o objeto se torna branco. Pessoal, não lembro se eu falei isso para vocês. Qual que é a temperatura da superfície do Sol? Quem chuta aí? Em graus Celsius? Tá, qual que é o valor? Eu não sei uma última resposta. Pessoal, é aproximadamente 5.500. Perfeito? Ou seja, qual que é a cor que a gente espera ver do Sol? Como eu falei aqui, para uma temperatura de aproximadamente 5.000, a gente percebe essas frequências diferentes. Então, a gente tem uma noção da cor branca. Então, qual que é a cor que a gente espera ver do nosso Sol? Uma cor branca. De fato, tá, o nosso Sol ele é uma estrela esbranquiçada. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, né? Continuando aqui, estrelas azuis, por exemplo, né? Elas são as mais quentes. Por quê? Porque elas estão no extremo desse espectro. Então, o azul são as frequências maiores que a gente consegue enxergar. Então, elas vão ser as mais quentes. Pergunto, qual que é a cor das estrelas mais frias? Laranja? Larissa, o que você acha? Preta, ó, mandou bem, né? Por estrela preta é uma estrela que já morreu faz tempo, faz tempo. Tá? Só olhar aqui para nossa curva de intensidade de radiação. As azuis são as mais quentes, estão no extremo. As mais frias vão ser aquelas vermelhas.
tá? Laranja, vermelha e amarela são as mais frias. Então, enquanto que as vermelhas são as mais frias. Que contraditório. Por quê? Porque se levar pra escala cromática, falam que vermelho, laranja, amarelo são as cores quentes. Ah, sim, só essa daí, cor fria, cor quente, tá? Mas é que, né, estamos falando de termodinâmica, né? O que acontece, pessoal? E é uma história interessante, tá? Até pra gente começar a entender como foi o desenvolvimento de uma das teorias principais da física, que é a teoria quântica, tá? Mas a teoria quântica surgiu justamente da análise desse gráfico aqui que a gente está olhando, tá, pessoal? Então isso daqui, embora vocês não saibam, ou melhor, vocês sabem agora, isso aqui é o primórdio do que hoje a gente chama de mecânica quântica, física quântica aí para os mais leigos aí, tá? Mas é justamente tentar entender essas curvas aqui. E o que a gente percebe é o seguinte, quando você começa a aquecer um objeto, se você jogar um pedaço de ferro no fogo, você vai perceber que esse ferro começa a ficar vermelho à medida que ele vai esquentando. Se ele esquentar ainda mais, ele começa a cair para uma cor mais branca, tá? Então, se ele esquentar muito mais, deixar ele ali, sei lá, jogar ele no inferno, ele tende a ficar azul, de tão quente que ele vai estar. Beleza? Então é bem interessante essa análise aí. Tá, essas cores quentes, cores frias aí está relacionado talvez mais a um conceito mais psicológico aí. Eu lembro que eu já dei uma lida sobre isso, mas eu não lembro de fato, tá? Mas para nós aqui, o que interessa é essa coisa de frequência. Então, lembra, frequência ela é proporcional à temperatura. Então, temperaturas maiores, frequências maiores. E o azul é uma frequência maior que o vermelho. De novo, lembrem de ótica. Tá bom? Pessoal, vocês conseguem aguentar um pouquinho mais ainda? Isso mesmo. Isso mesmo, Larissa. E sim. Dá para aguentar? Ótimo. Então, lembra que eu falei? No geral, quanto melhor um corpo absorve radiação, melhor ele a emite. Então é aquilo, se um corpo esquenta com facilidade, se ele absorve bem radiação com mais facilidade, ele tende a emitir essa mesma radiação com a mesma facilidade, tá? Pergunto, respondam com calma. Eu tenho duas jarras de metal. Uma dessas jarras está pintada de preto e a outra está pintada de branco. E eu coloco as duas para esquentar. Qual das duas jarras vai esquentar primeiro? A jarra pintada de preto ou a jarra pintada de branco? Lembrem de ótica também, do que a gente discutiu em ótica. Vai lá, Jade, você ia responder que eu sei. Larissa falou a preta. A preta esquenta mais rápido. Pensando. É porque assim, ao mesmo tempo que, pelo fato das duas estarem pintadas, acho que não interfere na temperatura. Ao mesmo tempo eu penso que a preta pode.
preta pode esquentar mais rápido, porque ela absorve, enquanto que a branca não. Mas eu não sei. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Lembra que a gente falou dos pigmentos, que aquilo, se a gente enxerga vermelho, é porque ele absorve o azul e emite o vermelho, certo? Se a gente mistura todos os pigmentos, eu vou ter uma absorção de todas as cores, então a gente enxerga preto. Então, se eu pinto uma jarra de preto, quer dizer que ela vai absorver a radiação melhor do que uma jarra branca, porque a branca, como a Larissa falou, ela vai refletir. Então a jarra preta vai absorver, ela vai esquentar mais rápido. Beleza? Beleza. A branca, logicamente, tá? A branca ela vai esquentar também. Se deixar muito tempo ali, né? Ela não reflete perfeitamente. Tá? Ainda mais se for no fogo, né? Agora, a pergunta, né? A segunda pergunta é: tudo bem, a preta esquenta primeiro. Quem vai esfriar primeiro, a preta ou a branca? A preta. A preta. Larissa, quem esfria primeiro, a preta ou a branca? Exatamente. Por quê? Porque se um corpo ele é um bom absorvedor de calor, ele também é um bom emissor de calor. Então, se a garrafa preta ela tem mais capacidade de absorver, ela tem mais capacidade de emitir também. Então, embora ela aqueça mais rapidamente, ela também vai esfriar mais rapidamente. Perfeito, pessoal. Ficou muito bem. Tá? Então, baseado nessa capacidade de absorver e emitir a radiação, né? Emitir é aquilo, pessoal. Esqueça a reflexão. A reflexão é quando a radiação bate e volta. Quem está falando de emitir, ou seja, o corpo aquece, depois ele pega esse calor que ele ganhou e devolve para o ambiente. Ou seja, ele está emitindo. Tá bom? Um corpo aquecido, ele emite radiação, não que ele está refletindo. É aquilo. O pedaço de ferro lá na brasa, no fogo. Ele começa a ficar vermelho. Por que ele começa a ficar vermelho? Porque ele está recebendo uma grande quantidade de calor e ele começa a emitir essa quantidade de calor. Então ele começa a brilhar, ele fica brilhante porque ele está emitindo radiação. Tá bom? Então guardem isso bem. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma coisa que quase nunca é apresentada e deveria ser. Então é o seguinte. Um corpo ideal que absorve. O Rodrigo tá aí ainda? Que absorve toda a radiação incidente sobre si, que eu estou olhando para escrever bonitinho, tá, pessoal? E que é um emissor ideal. Tá? Por emissor ideal, pessoal, pensa que ele não reflete. Tá? A radiação que ele emite é a radiação proveniente dos processos internos dele. Ele recebeu calor, aqueceu e aí ele emite radiação. Ele não está refletindo. Sobre si, e que é um emissor ideal, é denominado corpo negro. Corpo negro. Por que esse nome, pessoal? Porque é aquilo. Um corpo negro, né, é um corpo ideal que ele absorve toda a radiação que incide sobre ele. Então é aquilo. Se ele absorve e não reflete, o que acontece? A gente não vê ele, né? A tendência é não ver ele. Para a gente ver alguma coisa, essa coisa tem que refletir a luz ou emitir sua própria luz. Se o corpo absorve toda a radiação que incide sobre ele, então a tendência é que o corpo seja o quê? Seja um corpo negro. Ficou claro isso, gente? Ficou. Beleza. Uma aplicação de tudo isso que a gente viu, melhor, desses métodos aí de transferência
de energia, de calor, né? Aqui eu falo energia é calor, tá? É o que a gente chama de garrafa térmica. É uma aplicação muito famosa aí, que é a garrafa térmica. Bom, eu vou tentar desenhar minha garrafa térmica. Vamos ver se eu consigo. Então aqui a boca da garrafa tá uma... Fingem, tá, pessoal? Vamos fingir que é uma garrafa térmica. Uma garrafa rústica. Tá, então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir uma garrafa térmica. Vocês nunca abriram uma garrafa térmica? Faça isso, tá? Faz o teste. Embaixo aqui da garrafa costuma ter uma rosca. Você tira a rosca e dá uma olhada ali. Né? Então... Já abri. Já abriu? Já. Então acontece, quando você abre a garrafa, que é a tampa, tá? Quando a gente abre uma garrafa térmica, bom, a parte de dentro da garrafa térmica é espelhada. Por que ela é espelhada? Porque ela sendo espelhada, ela reflete radiação. Lembra? A luz é radiação, né? Se a gente se enxerga no espelho, é porque a nossa radiação tá batendo no espelho ali e tá voltando para os nossos olhos. Então, uma superfície espelhada, ela reflete a radiação. Oxi, o que eu fiz aqui? Não quero entrar no Face. Então, essa parte, essa garrafa de vidro que a gente tem ali dentro, ela é uma superfície espelhada. Então, qual que é a função da superfície espelhada? Refletir a radiação. Ou seja, ela impede que ocorra a perda de calor. Impede não, né? Ela diminui a perda de calor pela radiação. E aqui, né, entre a superfície de vidro e a carcaça de plástico, eu tenho um pseudo-vácuo aí, né? Uma região relativamente com poucas partículas. Então, vamos considerar que seja um vácuo, tá? Então, o que o vácuo ele faz? Ele vai impedir a condução e a convecção. Que é aquilo, né? Se não tem matéria, não tem como ter transferência de energia por condução e por convecção. O mesmo acontece na tampa aqui. A tampa ela é um isolante. Beleza? Então, isso daí é o funcionamento, é o protótipo de funcionamento da nossa garrafa térmica. Ficou claro isso, gente? Sim. Ah, o Rodrigo falou que a internet dele caiu. Uma hora e 33. Pessoal, só mais um pouquinho, tá? Eu prometo. Vocês têm que pegar ônibus? Não sei. Não. Mas dá pra aguentar um pouquinho? Dá. De novo, Sem tá, problema. pessoal? Eu tô fazendo isso porque a aula é, né, é por computador, né? Se fosse presencial, não teria como fazer isso. É que tem bastante coisa pra falar, pessoal, e é muito legal essa parte. Não sei se vocês estão gostando, tá? Mas eu odiava essa parte termodinâmica, mas tô achando bem bacana. Também nunca tinha Bem parado pra legal. ensinar. Beleza? Então, nós vimos os modos de transportar energia de um corpo para outro, substâncias diferentes, por aí vai, tá? Agora acontece, quando o calor ele é transmitido de um corpo, de uma substância para outra, ou uma substância recebe ou perde calor, pode ocorrer o que a gente chama de mudança de estado, tá? Então, basicamente, a gente vai analisar os estados que a matéria se encontra e a mudança de estado devido ao ganho ou à perda de calor. Então, nosso novo tópico aqui, nosso corujão de física, mudança de estado.
Ah, eu queria ter tido essa luzinha desde o começo, viu, pessoal? Então, mudança de estado. Então, no geral, a matéria comumente, tá? Vou colocar aqui comumente, porque não é só isso. Comumente é encontrada em quantos estados, pessoal? 3. 3, né? Vou por 4, tá? Mas comumente a gente precisa só de 3. Quais são esses estados? É o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, estado de plasma. São os mais comuns que aparecem aí. Tá? Aqui existe uma seta relacionada à energia. Então, basicamente é o seguinte, a energia está crescendo aí de cima para baixo. Então, para ir do sólido para o líquido, eu tenho que ganhar energia. Do líquido para gasoso, eu tenho que ganhar energia. Do gasoso para o plasma, eu tenho que ganhar energia assim sucessivamente. Tá? Então, outro ponto importante que a gente pode marcar aqui é o seguinte. As fases da matéria, as fases, né? Os estados, né? Eu coloquei estados ali, vamos escrever os estados. Os estados da matéria dependem da temperatura T e da pressão P. Lembra que a gente conversou sobre o hélio? Foi o hélio? Na aula anterior? Que eu perguntei, tem como o hélio ficar sólido? Tem, né? Só que isso precisa de uma pressão muito alta. Ou seja, precisa estar numa temperatura baixa e também numa pressão muito alta. Tá? Então, a mudança de estado também depende da pressão. Aqui, no geral, a gente vai adotar a pressão de uma atmosfera, a pressão a nível do mar. Lembrei que eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, mas depois eu mando para vocês que eu não sei onde ele está. Beleza? Mas terminando a aula aqui eu mando para vocês um vídeo da água entrando em ebulição. Maravilha? Deixa eu só ver. Beleza. Até onde dá para ir aqui. Então vamos lá. Basicamente o seguinte. Quando a matéria muda do líquido para o gás, temos a evaporação. Pessoal, o que acontece aqui na evaporação? Para a gente entender a evaporação, a gente pode analisar, por exemplo, a superfície, os átomos na superfície de um líquido. Por exemplo, aqui. Tá? Então, aqui nós temos o líquido. Só que acontece, esses átomos, deixa eu desenhar de outro jeito aqui, já um pouco mais espaçados.
Esses átomos, como a gente sabe, eles têm uma temperatura associada à vibração que eles têm, né? Ao movimento que eles possuem. Vibração, né? A translação que eles possuem e tal. Então acontece, os átomos na superfície, às vezes eles têm energia suficiente, às vezes não, né? Eles têm energia suficiente para eles conseguirem escapar e se desligar dos átomos que estão mais embaixo da superfície. Então eu tenho esses átomos aqui mais embaixo. E os átomos que estão na superfície, eles conseguem, devido à energia que eles possuem, ir para o ambiente. Ou seja, isso é um estado de eles vão evaporando. E aí quando eles evaporam, cada um vai para um lado aí. Então por que a água evapora? Porque se a gente olha na superfície ali do líquido, a velocidade, a energia dos átomos ali na superfície, ela é suficiente para que os átomos vão aos poucos se desprendendo da superfície do líquido e vão evaporando. Por isso que uma roupa no varal ela seca, mesmo quando não tem sol. Mesmo se o dia está frio, tudo bem, ela demora mais para secar, mas ela vai acabar secando. Uma poça de água, mesmo se o dia está frio, ela acaba secando. Demora mais, mas ela acaba secando. Por quê? Porque os átomos da superfície vão aos poucos, devido à sua própria energia, se desligando, se soltando dos átomos da superfície mais embaixo. E aí vai evaporando. Ou seja, a evaporação ela acontece a qualquer temperatura. Ficou claro isso, gente? Sim. Beleza, né? O processo oposto é a condensação. A condensação, pessoal, é quando esses átomos dispersos do vapor, eles acabam entrando em contato de novo com os átomos da superfície e acabam se ligando a ela. Beleza? Então, eu tenho lá átomos dispersos e aí eles acabam entrando em contato com uma superfície e acabam se condensando nela. É o que acontece quando você enche uma garrafa com água gelada. Você olha do lado de fora, a garrafa está molhada. Né? Tem gente que acha que ela está molhada porque a água atravessou o plástico ou atravessou o vidro, mas não. Por que a parte de fora da água fica úmida? Porque o vapor, o ar em volta, quando ele entra em contato com a garrafa, que está uma temperatura mais baixa, ele acaba perdendo energia e se condensa, ou seja, ele vira líquido, tá bom? Então por isso que as garrafas, no geral aí, né, elas ficam molhadas quando elas estão com líquido frio ali dentro, beleza? Ficou claro isso? Eu não sabia disso, não. Olha aí, hein? Estamos aprendendo bastante coisa aqui. Tá. Sim. Então, condensação é quando, né, essas moléculas elas colidem com a superfície, 1, 2, 3, 4, 5, e acabam ficando grudadas ali. Elas são ligadas à superfície. Tá? Espero que tá dando para entender, né, pessoal, esses esqueminhas que eu estou fazendo aqui, né? Tá dando sim. Pessoal, estamos quase acabando, tá? Eu prometo. Prometo que eu vou tentar não me empolgar muito. Já me empolguei, né? Então, o que acontece? Condensação é um processo de aquecimento. Como assim um processo de aquecimento? Pessoal, eu tenho minha superfície, eu faço o mesmo desenho ali, tá? Tenho minha superfície com os meus átomos. E aí eu tenho essa partícula com uma certa energia e ela vai colidir aqui. O que acontece? Ela vai condensar, ou seja, ela vai fazer parte da superfície. Só que aquilo
essa energia que ela tinha foi transferida para a superfície. Então é aquilo, eu tinha uma partícula energética, ela colidiu com uma superfície, como ela ficou presa a essa superfície, o que ela fez com a energia que ela tinha? Ela transmitiu para a minha superfície. Então, a condensação, quando a água fica molhada, a água fica molhada, né? Quando a garrafa fica molhada aqui por conta das moléculas de ar que condensam, essa condensação está transferindo energia para a garrafa. Ficou claro isso, gente? Ficou. Se a condensação é um efeito, é um processo de aquecimento, o que a gente pode concluir da evaporação? Se a condensação é aquecimento, o que é a evaporação? Um processo de esfriamento? Exatamente. A evaporação, logo, a evaporação é um processo de resfriamento. Por quê? Porque na evaporação, as partículas com energia estão indo embora. Ou seja, elas estão levando energia do sistema embora. Então o sistema está perdendo energia. Se o sistema está perdendo energia, o que é energia? Energia está relacionada à temperatura, o sistema está resfriando. Pessoal, vocês já tomaram banho hoje? Eu sei que hoje é terça, mas vocês já tomaram banho hoje? Sim. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando você termina de tomar banho e você se seca dentro do box do banheiro, você fica relativamente quentinho. Quando você sai do box, você fica mais frio. Vocês já perceberam isso? Que você passa mais frio fora do box do que dentro? Sim. Por que isso acontece? Quando você está dentro do box, o que existe em volta de você? Vapor, vapor de água. Então acontece, esse vapor ele começa a colidir com a sua pele úmida. Como ele está colidindo, o que acontece? Essas moléculas de vapor colidindo, elas se juntam à sua pele. Elas transferem energia para a sua pele. Ou seja, o vapor de água condensando em você te aquece, porque ele transfere energia. Se você sai do box, em volta não vai ter vapor. Beleza? Então acontece, a água na superfície do seu corpo começa a evaporar. Se ela evapora, ela está levando energia com ela. Então você se sente com frio, você esfria. Ficou claro isso? Vou dizer que eu não sabia de novo, mas é porque eu não sabia mesmo. Não, isso é formidável, pessoal. Isso daí é uma coisa bem interessante. Ou seja, a física está até no ato de você se secar no box ou fora do box, tá? Pessoal, mais 8 minutinhos só, tá? Tá bom. 8 minutinhos. Só deixa eu ver uma coisa, pessoal. Bem rápido, bem rápido. Só pra ver se eu não pulei nada, tá? Tinha um negócio para eu falar, só que eu não lembro se eu já tinha que ter falado ou se eu vou falar só depois. Vamos prosseguir. Então, a evaporação é um processo espontâneo. É aquilo, a qualquer temperatura acontece a evaporação sem problema, tá? Agora, quando a gente fala em ebulição, é uma coisa mais forçada. Então, na evaporação, apenas as partículas da superfície vão se desprendendo. Na ebulição, acontece um aquecimento em todas as partículas ali. Como colocar água no fogo, tá? Você está forçando todas as partículas a aquecerem, a ir para o estado de gás. Então, quando a gente fala em ebulição, é a mudança de fase, ou mudança de estado, né? É a mudança de estado que ocorre
por todo o líquido e não só na superfície. Por todo o líquido e não somente na superfície. Ok? Então isso é o que a gente chama de ebulição. Tá? O Rodrigo tá aí, né? O Rodrigo voltou aí. Voltou à internet dele. Sim. Rodrigo, você tem alguma coisa para inserir aí? Eu acho que na janela do ônibus é um bom exemplo também disso que acontece, né? Uhum. Sim. Só isso. Ô Rodrigo, outra coisa. Você sabe quantos estados da matéria existem? Muitos, eu acho, né? O que eu conheço, acho que são só 5, mas eu acho que tem mais, né? Então, cara, eu não sei o número certo. No Wikipedia acho que fala até uns 15, Cara, né? eu Qual só que é? conheço o de Einstein, alguma coisa, né? Isso, Bose-Einstein, né? Então isso aqui é interessante, tá, pessoal? A gente fala em estados da matéria, a gente sempre pensa no sólido, líquido e gasoso. Aí eu ensinei para vocês o plasma. O que é o plasma? O plasma é um gás quente pra cacete. Tá? Quando a gente esquenta um gás, ele ioniza, ele perde seus elétrons. Isso é o que a gente chama de plasma. As estrelas, por exemplo, são exemplos de plasma. Mas existe, como o Rodrigo falou, um quinto estado chamado de condensado de Bose-Einstein, que aí já requer temperaturas bem mais baixas e um pouco de um pouco não, né? Muita mecânica quântica aí. Junto com o condensado de Bose-Einstein existe um outro estado da matéria chamado condensado fermiônico. E aí existe mais uma porrada aí, tá? Então, no mínimo 6 estados aí bem descritos. Pera aí, pessoal, só tô vendo se eu acho um negócio aqui. Que é um negócio tão legal. Bom, como a gente está falando aí de vapor, uma coisa interessante que você tem que perceber é o seguinte: a expansão também gera resfriamento. Então, quando um gás se expande, lembra, né, a gente falou de expansão no começo, é de contração, a temperatura aumenta, o gás tende a expandir. Só que na expansão, ele tende a diminuir sua temperatura. Então, como é que a gente está falando de gás, né, do estado, começamos aí do líquido para o gás, como a gente está falando de gás, vocês têm em mente isso. Quando um gás se expande, ele tende a diminuir sua temperatura. Por que isso acontece? Porque quando ele está expandindo, a colisão das moléculas, as moléculas começam a colidir com as moléculas que estão se afastando mais. Então as moléculas mais internas do gás estão colidindo com as moléculas que estão se afastando mais. Então elas estão transmitindo energia para essas moléculas que estão indo mais longe. Então as moléculas mais próximas estão perdendo mais energia. Quando é uma contração, o processo é inverso. Quando você comprime um gás, as partículas colidem muito mais intensamente. E aí você tem uma transferência de energia para todo esse sistema, o que aquece o sistema. Beleza? Então, se um gás expande, as partículas da parte mais interna do gás colidem com as partículas que estão se expandindo e transferem essa energia para as partículas que vão embora. Então, o seu gás esfria. Na compressão, acontece o contrário. Beleza? Ficou claro isso, gente? Ficou. Para vocês fazerem esse teste, faça isso aqui, ó. Faz biquinho, tá? Assopra com a sua mão perto. Você vai sentir o ar um pouquinho quente. Faz isso tipo como se fosse uma baforada. E aí você coloca a sua mão mais para fora, mais para longe. Coloca aqui nas costas da mão, é mais sensível. Você vai perceber que quando você afasta a sua mão, esse bafo quente, ele fica mais frio. Vocês percebem isso? Sim. Por que ele esfria? Porque o ar expandiu. O ar expandiu, fica mais frio. Conseguiu fazer isso, Larissa?
Muito legal. Né? Então, no estado gasoso, perde-se energia também quando ele se expande. Maravilha, pessoal? Então, só para eu deixar marcado aqui para nossa próxima aula, né, a gente falou de ebulição, ou seja, a gente se focou no líquido indo para o gás. Na aula que vem, a gente retoma falando de um processo de... Só deixa eu ver só como eu marquei aqui para ficar bonitinho, tá? Que eu gosto das coisas relativamente organizadas. Mudança de estado. Vou puxar uma setinha mesmo, vou puxar a setinha aqui também. Ebulição. Então, na aula que vem, a gente continua nosso assunto na parte de fusão e congelamento, beleza? A gente vai partir para essa análise aqui. Pessoal, quando que vai ser os vestibulares aí? Qual que é a primeira data de prova? Não tem nenhuma agora, né? É tudo ano que vem? É tudo ano que vem. Tá, perfeito. Ótimo. O que acontece? O pessoal do cursinho, eles falam que talvez na semana do dia 7, não semana que vem, não é semana que vem já? Bom, a semana do dia 7 aí, eles estavam pensando em fazer tipo uma semana só de exercícios. Eu não vou fazer isso enquanto eu não terminar a parte de termodinâmica, tá? Mas o que acontece? E lógico, né, se vocês quiserem, mesmo que acabe as aulas e não der tempo de eu passar os exercícios, deixa eu só parar a aula aqui, né? Porque essa parte que não interessa para quem for assistir isso daqui. Um abraço para quem for assistir esse vídeo. Até mais.